Olha, montar os filmes publicitários é uma coisa que vem aquela loucura de que precisa correr para ontem, para correr. Mas ao contrário de fazer um programa televisivo, algum documentário, ele é super planejado. O grande segredo não é você ficar caçando aquele hora de material para achar o take perfeito, mas entre diversos takes achar aquela reação mais natural do ator, aquele movimento de câmera que funciona melhor, que cola com o próximo. É muito mais você ter um carinho maior às imagens que aparecem do que ficar horas e horas decupando. Então você tem um tempo melhor para fazer a arte do negócio e menos trabalho para a parte mecânica. Então publicidade de modo geral, eu vejo uma forma de expressão bem mais completa. Próximo ao cinema, eu acho que cinema ainda tem uma coisa que a história acaba sendo mais importante do que o produto. Então você precisa se focar mais em como contar uma história de forma que emocione mais o espectador. No caso da publicidade, eu vejo mais como uma forma de você exaltar a marca de uma forma mais interessante. Então, às vezes, a reação dos atores, o acting e o ritmo acaba sendo secundário com a revelação da marca, com a enaltação da marca. Então eu gosto de falar que eu, às vezes deixo o diretor bravo porque eu gosto de deixar o pack shot grande, porque eu sei que quando chegar no cliente, quando chegar na agência, eles vão falar assim, pô, o pack shot tá pequeno. Então já me precavendo, as cenas que eu sei que o cliente quer, que é o produto aparecendo, que é a marca grandona, eu acabo já deixando um espaço maior e tal. E é mais pensar na forma como essa marca vai aparecer na mente dos consumidores que vão estar assistindo o comercial. Esse ticket, o maior desafio veio antes da gente começar a pensar em editar. Porque como o cliente, pelo que entendi, ele não estava meio vendo a PPM, as apresentações de uma forma muito concisa, a gente resolveu fazer um monstro do que seria o filme depois do Jovem Aprovado. Então o maior problema conceitual foi foi o monstro. Isso eu acho que foi o que mais demorou no processo, porque foi lá que a gente descobriu a linguagem, foi lá que a gente descobriu que tipo de cena usar, a música, em que ponto de virada da música, quais eram as coisas importantes a apresentar, porque o produto em si tem cartão de toques, dá para você pagar pela internet, tem cartão físico, tem um monte de coisas e é importante para o cliente mostrar todas essas coisas. Então a gente conseguiu resolver boa parte disso no monstro, o que faz com que o processo de edição posterior fique muito mais simples, porque a gente já sabe o que quer. Já foi pro set filmando cenas que a gente já sabia que estava nesse monstro. E aí o processo de edição então passa a ser uma coisa mais de escolher o take com o movimento melhor, com o acting melhor, o que cola melhor com a cena posterior e a anterior, do que propriamente ficar debruçando e pensar numa linguagem já. Essa linguagem já estava pensada antes. Então, se o monstro a gente demorou uns 2 dias, 3 dias para afinar, o filme final a gente consegue finalizar a edição em uns 2 dias, mais ou menos. Mas tecnicamente falando, talvez o maior desafio fosse casar, porque ele tem alguns movimentos casados. Tipo, tem uma garapeira que roda o ator que está comendo e quando ela dá a volta precisa entrar numa farmácia. Então às vezes você dá aquele truquezinho para parecer que a rotação foi contínua, tampar um negocinho ali, um negocinho aqui. Tecnicamente eu acho que é mais isso, mas conceitualmente tendo tudo resolvido no monstro antes da gente botar a mão na massa efetivamente já ajudou muito. Esse filme a gente teve um prazo um pouco maior para edição, por causa dos tempos dele, teve um carnaval no meio, né? Então a gente teve bastante tempo para experimentar. Eu não lembro exatamente os dias que foi captado, mas foram 2 diárias. Então quando terminou a primeira diária já deu para ficar selecionando os takes e tal. E na segunda diária a gente tinha metade do material selecionado, previamente colocado numa timeline lá no programa. E a segunda diária foi logo em seguida, já consegui. E aí, entre vai e vem, a gente ficou o dia inteiro com o diretor, fazendo ajuste fino. O meu primeiro corte desse job era muito mais frenético do que o corte que efetivamente o diretor aprovou, porque muita cena, muita coisa para contar e tal, e a gente acabou falando, vamos eliminar algumas cenas e tal. E aí
ficou basicamente um dia inteiro para descobrir a linguagem dele. Que no começo dele você tem uma coisa que exige um suspense maior, uma coisa que ela vai apertar o botão, o que está acontecendo, não sei o quê. Depois que aperta, aí desanda, né? Então descobrir essa linguagem foi a parte que deu mais trabalho. E basicamente a gente ficou um dia inteiro, eu vou contar 24 horas aí, não seguidas, pelo amor de Deus, mas 24 horas, antes da gente ter um corte para poder apresentar para a produtora de áudio, para apresentar internamente, para estar ok. E mesmo depois desse corte aprovado, como a gente teve um tempo desse feriado, acabamos fazendo uns ajustes pequenos daqui e ali, que ocuparam boa parte de um outro dia. E aí foi para a produtora de áudio e aí um abraço. Foi 2 dias então, se for contar. O primeiro dia foi um trabalho mais pesado, o segundo dia foi ajuste daqui, ajuste dali, coisas mais pontuais. Nesse job eu não precisei acompanhar o set, porque não existia essa urgência de entregar logo o material e não existia nenhuma grande decisão criativa para ser feita no set, porque todas elas já tinham sido feitas anteriormente no Monstro. Então nesse job não teve necessidade de acompanhar a set como editor, até mesmo como outra função de pós também. E se existe uma sinergia muito boa entre eu e o diretor desse filme, nós trabalhamos juntos há muito tempo já. Então eu meio que já sei qual é o take que ele gosta naturalmente. Mas sim, sempre que possível é legal pegar as anotações da assistência de direção, que geralmente fala, pelo menos, ela nem sempre fala qual é o take valendo, mas fala qual é o que não vale, que às vezes é mais importante, que às vezes o que não vale é aquele que tem um movimento perfeito, aquela coisa que fala assim, nossa, esse corte vai ser perfeito, mas a marca tá torta e do jeito que de repente o meu olho não é o que tá procurando na cena no momento e acaba não usando. Então, mais importante do que saber os que valem é saber os que não valem. E sabendo os que não valem, eu sei que o Rafa, o diretor desse filme, ele sempre gosta de fazer um plano valendo e um outro depois meio que pra ter. Então, sempre vou atrás do penúltimo plano que eu sei que é o que vale. E se tem alguma coisa muito específica, por exemplo, a gente fez 10 takes porque os 5 primeiros ela tá com roupa vermelha e os 5 outros tá com roupa amarela. Então, a gente precisa ver as 2. Então, eu já sei mais ou menos qual é essa sinergia. Isso vem com os anos de trabalho junto, a gente acaba pensando como o diretor pensaria e acaba lendo a mente um do outro nesse sentido. Então, para o estudante, eu acredito que a publicidade é uma... Não existe uma coisa, não existe um... Eu gosto de ter uma... Não lembro quem fala que não existe conhecimento que não seja poder. E a publicidade te dá um conhecimento de você trabalhar com cronogramas apertados, a você ser criativo com verbas que nem sempre são as ideais, a você entender que mesmo tendo um cliente, uma agência e uma série de pessoas que vão ter um poder de decisão maior que o seu, como você consegue imprimir a sua personalidade nesse processo todo, sem perder uma visão artística. Então eu acho que ele ensina como você trabalha com limitações criativas. Eu falo de orçamentos apertados, mas publicidade também é onde tem uma verba maior do que entretenimento de modo geral. Então às vezes você ter um orçamento legal, mas ter uma limitação criativa, te faz pensar de uma forma um pouco diferente do que você pensaria numa situação oposta, onde você tem um orçamento menor e você tem muito mais tempo para fazer a coisa. A criatividade real existe na limitação, é você ter uma limitação do que você pode fazer, e aí que surge a criatividade, porque você precisa pegar os problemas que você tem e pensar em como transformar esses problemas numa coisa que você pode utilizar. E a publicidade dá isso no aspecto criativo muito mais do que técnico. Então eu acho que estudante é importante conhecer o cinema publicitário, eu já passei por isso, eu fui estudante de cinema e a aula de cinema publicitário era que ninguém gostava de ir, mas é onde está o dinheiro, onde você vai trabalhar com as câmeras de última geração, onde você trabalha com iluminação de última geração, onde você vai trabalhar com estúdios de efeitos especiais internacionais. E você ter esse conhecimento e saber como fazer para transformar esse conhecimento de verba maior e criatividade, entre aspas, menor, te dá uma outra visão se você for fazer um trabalho mais autoral. Que daí você consegue ver como você faria se tivesse dinheiro e não tendo dinheiro, que técnica que eu posso utilizar disso para tentar fazer alguma coisa parecida, entendeu? Eu acredito que um estudante não deve dispensar a publicidade de modo nenhum, porque é onde você aprende a fazer umas coisas mais limitadas criativamente e isso te dá mais criatividade, por incrível que pareça. Pessoal, esse aqui é um dos momentos principais aqui de um projeto, é o momento da edição. Eu diria para vocês, tá?
o momento principal de um filme, principalmente como esse, é o select. Um bom select se faz um bom filme. E aí é um lugar que muita gente erra, tá? Você tem que pegar todo o material bruto e olhar o material e vai entendendo os times ali, os tempos das cenas. Às vezes você tem um tempinho ali que tem gente que nem viria que é uma cena, mas é um rabicho que vai trazer uma linguagem de câmera diferente pro seu filme. Então, assim, tenha muito cuidado com essa parte ali do select. Em alguns projetos, por exemplo, eu mesmo faço select. Eu coloco uma música ali que eu acho que vai me dar o clima do filme e eu assisto o bruto inteiro, cara. E eu vou cortando ali. E eu fazendo esse select é o primeiro ponto, é ali que começa o filme. Faz o primeiro select, grandão. Faz o segundo, um pouco menor. Faz o terceiro, creme de la creme, certo? Aí você vai editar seguindo esse select, mas você sabe que quando você precisar, você sempre vai estar buscando ali. Uma outra coisa importante que ajuda muito aqui na edição é que eu nunca gravo os filmes em 24 quadros. Esse filme aqui, por exemplo, ele não tinha nada previsto para slow, mas eu gravo no mínimo em 48, para que na edição eu possa trabalhar algum tipo de rampa. Isso ajuda muito, porque eu não vou conseguir pegar um filme aqui com 24 quadros gravados e deixar em slow, nem um pouquinho, vai dar ruim, né? Então é melhor gravar em 48 e aí depois eu dou uma acelerada, tá? E às vezes até se eu tô gravando com áudio, tá? Eu gravo em 48, eu só dá uns 200% ali, funciona, né, Chup? Funciona tranquilo. Porque você vai duplicar e vai funcionar. Então esses acho que seriam os principais pontos aqui da edição, né, cara? A escolha das imagens, desse select, você entender ali como uma cena vai se comportar com a outra. A trilha também é muito importante, você editar com uma trilha base, tá? Às vezes a gente faz um offline e depois a produtora de áudio vai trabalhar a trilha. Mas tem uma trilha ali para você editar em cima, tá? Não edita sem nada ou com uma trilha que não tem nada a ver, não. Procura, pede a produtora de áudio, me manda aqui uma trilha que tá mais ou menos ali na vibe dessa. Nessa aqui a gente tinha, né, aquela super trilha lá, e a gente já começava com uma trilha lá em cima. Mas eu acho que é isso, assim, esse filme aqui, os maiores desafios foi caber tudo que a gente gravou nele, porque eu tenho muito mais cena do que tá no filme. Então, a primeira versão, inclusive, ele tinha muito mais cena, a gente foi cortando, diminuindo, até chegar nessa versão que eu acho que ela ficou boa, ficou dinâmica e não ficou picotada. A gente já passou pelo primeiro offline, o cliente adorou, tá super bem, pouquíssimas alterações, a gente já tá indo para online agora, tá? No online é a hora que vai meter a cor, vai meter a pós e vai deixar o filme lindaço. Vamos ver o vídeo, então? Vamos, dá o play aí. Existe um ticket para cada corre, e agora todos eles estão no mesmo cartão.